e o corpo da pessoa começa a denunciar. Começa, sei lá, suar, começa a tremer, começa a mexer a mão. Teve uma moça que acho que eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Ela tinha fobia de lagartixa. Só de eu falar, entrar no assunto, eu nem fiz essa pergunta assim, qual foi o seu pior dia? Só dela começar a falar, não, eu tenho fobia de lagartixa. Ela já começou a se encolher toda. Se encolhia, não dá pra ver minhas pernas, mas ela fez assim com as pernas, colocou para baixo da cadeira as pernas, assim, os pés, com os pés recolhidos. E ela foi diminuindo, assim, ó, como se tivesse. Ela ficava olhando e falando, Anderson, eu tenho muito medo de lagartixa e tal. E procurando ao Já redor. denunciando a fobia Né? dela, né? Então eu vi que era muito forte, só nisso já deu pra ver que já denunciou que era muito forte a fobia dela. E aí eu começo a calibrar, por exemplo, quais são as reações físicas que a pessoa tem quando ela está no estado fóbico. O que o corpo dela faz quando ela está... Você já começa a estudar a pessoa a partir dessa pergunta. Sim, às vezes parece que a gente está só batendo um papo. Mas não, já começou, eu já estou lendo, já começa... Isso se chama um processo de calibragem. É extremamente importante. Esse é um processo mais refinado de calibragem, mas um mais simples e que qualquer pessoa pode fazer é dar uma nota de 0 a 10. Pega e se pergunta, o meu medo, quando eu estou diante da minha fobia de 0 a 10, qual é o meu medo? Se é que é medo, pode ser pânico, pavor, qualquer outra emoção. Decide, pensa, não, a emoção que eu sinto é tal, é X. Se faz essa pergunta, que emoção eu sinto quando vem o objeto da fobia? Eu sinto medo. É o mais mainstream, assim, é o que mais acontece. Beleza. De 0 a 10, qual é o meu medo quando eu estou diante de uma barata, de uma lesma, de uma lagartixa, de um lugar alto? É 10. Tem gente que responde, é 10,5, é 11. Então é porque é muito forte. Muito. E aí guarda essa nota mentalmente, porque mesmo que seja algo não tão palpável, é uma nota, mas não é tão tangível assim. Sim. Mesmo assim tem um valor imenso calibrar isso. Então calibra, anota em um lugar, 10, 9, 8, beleza, meu medo é 9. E aí a gente aplica um método para acabar com a fobia e faz essa mesma pergunta de novo. E a própria pessoa pode se fazer essa pergunta. E agora, se eu estivesse diante da barata, ou se eu estivesse na iminência de subir em um lugar alto, numa torre, se for um medo de altura, ou não, se eu estivesse na iminência de entrar numa piscina, se alguém que tem medo de água, como é que estaria meu medo agora? 7, 6. Tem vezes que diminui de cara de 10 para 2. Aí varia muito de pessoa para pessoa. Mas sempre muda. E aí, o fato da pessoa ter calibrado antes, e aí perceber que a nota já diminuiu, mesmo simulando na cabeça, sem testar lá na realidade, isso, para o inconsciente, já traz um impacto imenso. Então, é muito legal. É igual aquelas fotos de resultado, né? Você tira a primeira antes de fazer alguma coisa, e depois você tira a segunda para você saber o que mudou ali, né? Isso, exatamente. E se você não tem a foto, às vezes você não sabe se... Fica difícil de você conseguir enxergar o que foi que mudou, né? Porque a pessoa fica, às vezes, principalmente a própria pessoa, será que mudou? Será que não mudou? Igual emagrecer. Parece que eu nem emagreci ainda. As outras pessoas falam, não, principalmente quem não tiver há muito tempo. Não, você já emagreceu um monte. É verdade. E tal. E é exatamente isso. Fotos. Então, quando eu estou calibrando as reações físicas da pessoa, peço uma nota de 0 a 10, eu estou tirando essa primeira foto do antes. E aí depois a gente vai ver a foto do depois. E aí eu olho, por exemplo, se a pessoa suava, agora não soa mais. Se tremia a mão, agora não está tremendo mais. Antes ela se recolhia, o corpo todo assim se fechava, agora está com os braços aqui, mais relaxada, mais tranquila. Eu falo, então beleza, está funcionando. Não dá para confiar só por exemplo, quando a gente está fazendo no 1 a 1 assim. Só no que a pessoa diz. Não, acho que resolveu. Não, eu preciso das fotos e comparar. Não, eu tô vendo, você não precisa nem me falar que funcionou, eu tô vendo que funcionou. Sim. Então, isso é muito legal. E isso é uma parte extremamente importante
para você acabar com a fobia é saber qual é o nível dela. Então, esse processo de calibragem, a gente vai falar muito dele aqui. Em outros podcasts, a gente pode falar um podcast inteiro só sobre calibragem, vai ser muito legal. E as pessoas já podem ir aprendendo, testando, sabendo qual que é o nível delas. Então, legal. Isso vai ser muito útil. É até bom para instigar as pessoas a continuarem assistindo os podcasts. Isso. Fiquem aqui para acabar com as suas fobias. É, isso aí. Anderson, por que você sempre pergunta quais foram as piores situações que a pessoa passou com a fobia dela? Ah, sim. Um dos motivos é esse. Calibrar. Porque quando a pessoa entra no estado, após a pergunta, ela já começa a denunciar como é que ela se sente. E uma outra resposta seria referenciais. Se eu pudesse resumir tudo que a gente vai falar hoje, seria isso, referenciais e quão importante eles são.